Chegou o momento, hora da gente conversar sobre os últimos episódios dessa temporada de Solteiros Ilhados e Desesperados e eu quero saber de você, meu amor. Você tá surpreso com esse final? Porque eu honestamente não tô surpresa, mas tem bastante coisa que eu quero comentar aqui e eu quero começar dizendo que tivemos um acerto nesses dois últimos episódios. E o acerto foi por parte da edição de Solteiros Ilhados, porque nós começamos os episódios e não fomos diretamente olhando pra cara da Xian. Que eu e você, a gente não aguentava mais, né? A gente já não tava aguentando mais. Eu entendo que em todas as edições a gente tem uma participante que é sempre a protagonista daquela temporada. E eu entendo que isso faz parte do estilo desse reality. Pra quem não entende Solteiros Ilhados, ele é um reality, ele é focado na formação de casaizinhos e funciona, tá? Tem casal que sai dali realmente namorando na vida real, mas ele é editado de uma forma muito novelesca, diferente de outros realities onde a gente tem uma visão mais ampla da vivência daqueles personagens, daqueles participantes dentro daquela história. Aqui não, aqui a gente sabe que tem uma edição pesadíssima para favorecer certos personagens, certos participantes, para desfavorecer outros participantes. E o que vai acrescentar bastante tempo de tela é se o participante tem bastante conflito, tem bastante coisa acontecendo. E óbvio, tem alguns participantes que eles não têm muito conflito, tanto que vocês podem reparar que o Theo, assim que as coisas encerraram entre ele e a Xian, ele simplesmente desapareceu. Ele sumiu. A gente quase não viu nada dele, a gente teve uma pontinha dele quando eles foram lá pra praia pra poder passar um tempinho juntos, mas depois a gente não teve mais nada. Então, sim, a trama ela vai buscar participantes que estejam entregando alguma coisa ali para poder movimentar a trama, enfim. Mas eu acho também que o reality poderia oferecer bastante cenário, oferecer bastante coisa para que houvesse interação entre todos os participantes e assim a gente pudesse ter um pouquinho mais de participação dos outros participantes que não aquele que eles escolheram para ser o protagonista. Então, foi um grande refresco a gente começar o episódio 11 sem ser focado na Xian. E aí a gente começou no segundo drama, né, dessa história, que foi o Dong-ho, porque de repente ele se viu com 3 mulheres interessadas nele. E eu achei interessante porque ele e a Xian, eles estão no mesmo lugar praticamente, só que ele é muito mais direto, ele é muito mais reto no papo. Então, ele viu as opções que ele tinha, a Yujin, coitada, não tinha nem chance, foi conversar com ele, ele falou, olha, incrível, muito obrigada por você ter se interessado por mim, mas tá tarde, né, Mona? Tá tarde, a gente só tem 10 dias nessa ilha, tu quer conquistar o meu coração faltando 5 minutos pra essa merda acabar? Não tem como, né, meu amor? Até se ela tivesse conseguido levar ele pro paraíso, pode ser, mas se tratando do Dong-ho, eu acho que nem ainda ela teria conseguido mudar a cabeça dele, porque eu já tinha falado isso pra vocês, né? Embora ele se sinta atraído pela vira-jogo, ela é uma aventura que ele não tá disposto. Ele falou ali, né, durante a conversa com a Arin, durante a conversa com ela também, que ele tá procurando um relacionamento sério, que ele tá procurando alguém pra ele poder pensar a longo prazo. E com ela, por mais que ele pudesse sentir alguma atração por ela, porque dava pra ver que ele sentia, ele não, entendeu? Não dava pra pensar a longo prazo. Ela mesma tinha dito pra ele, eu quero viver ao máximo a minha vida e depois morrer. Ela é essa pessoa, ela quer viver ao máximo. E ele não, ele já pensa em ter uma família e etc. E aí a gente tem a Arin, que não apenas é a pessoa que é o tipo ideal dele, né, que é o padrão, que é o que ele realmente estava procurando, mas ainda tem uma chuva de coincidências colocando os dois quase no mesmo cenário, né? Os dois trabalham praticamente no mesmo lugar, ela visita o lugar onde ele trabalha eventualmente pro trabalho dela, eles dividem o mesmo bairro. Então, assim, são muitas coincidências pra gente esperar que ele fosse escolher outra pessoa. Se ele fosse um cara mais aventureiro, como a Xian, e a gente vai falar sobre isso, talvez ele teria escolhido aquela pessoa que traria um rebuliço para a vida dele, mas não é o caso, então eu não fiquei surpreso quando ele escolheu a Arin. Mas eu fiquei muito feliz com ele, com a postura dele, e eu achei incrível, inclusive, que ele foi cortando as asinhas. Inclusive, pra virar jogo, ele olhou pra ela e falou, olha, quer me chamar pro paraíso? Me chama.
mas eu preciso ser honesto com você. Eu já fiz a minha decisão. Eu já sei com quem eu quero sair daqui e faz sentido a minha escolha e eu não acho que você vai ser capaz de mudar a minha cabeça. Foi pro paraíso com ela, os dois tiveram um bom momento, mas ele esteve ali focado no interesse dele, que era a Arin. E eu achei muito bonitinho porque inicialmente, né, teve aquela conversa da Arin com ele e na hora que eu tava vendo a conversa eu falei, cara, a Arin foi porreta, chegou pra ele e falou, ó, vou me divertir mesmo sem você aqui, se você quiser ir pro paraíso você vai, é isso. Só que depois não, depois ela falou, eu tô passando um recado aqui. E eu não tinha entendido nada, nem eu, nem você, nem os apresentadores, ninguém entendeu nada. Mas ele entendeu. O que é quem importava entender o recado, né? E ele faltou pouco falar, me deixa aqui na ilha, pô. Mas infelizmente ele acabou sendo arrastado pro paraíso. Mas mesmo assim ele teve tempo de mostrar que ele já tinha feito a decisão dele e eu achei isso muito legal. O que nos leva para o segundo casal polêmico dessa ilha, né? Que na verdade é o casal, é a protagonista dessa trama, que é a Xian e os seus pretendentes. O Theo, coitado, já tinha sido descartado, eu não achava que ela iria mudar de ideia, enfim, ela realmente desde o início não sentiu nada muito forte por ele. Ela sempre via ele, como eu sempre falei várias vezes, como uma opção segura para ela sair dali, porque se ela escolhesse ele ia escolher ela de volta, lindo, maravilhoso. A indecisão dela mesmo estava entre o cabeludinho, né, o Yuk, e entre o Chong-soo. E eu, honestamente, gente, aqui é o ponto, né, solteiros ilhados também é cultura e aprendizado. O Chong-soo perdeu a Xian por besteira, por querer ciscar em terreiros alheios, né? Por quê? Porque ele já tinha ela desde o começo, ela ficou impactada com a presença dele, ela ficou impactada com o cuidado que ele tinha com ela. Só que, eventualmente, ela percebeu que esse cuidado não era uma exclusividade, tipo, não era um negócio que ele fazia porque ele estava, de fato, apaixonado por ela, ou porque ele tinha se interessado por ela, porque ele queria demonstrar algo para ela. Ele é assim com todo mundo. Se ele vê alguém precisando de uma ajuda, de alguma coisa, ele faz as coisas pelas pessoas. E ele tem isso de uma forma tão automática que quando os dois estão ali no helicóptero, ela quer apoiar a cabeça, ele coloca a mão. Tem um sol, ele tapa o sol com a mão dele. Isso poderia ser extremamente romântico, e é romântico, mas ao mesmo tempo é algo que ele não faria só pela pessoa que ele está apaixonado. Ele faria isso por qualquer pessoa. Poderia ser o Yuk deitado ali, que ele poderia fazer a mesma coisa, porque é algo que é dele, né? E se a gente parar para olhar, para observar a história dos dois, ele perdeu ela por muita besteira porque ele deixou ela muito aberta ali para poder conhecer outras pessoas da ilha, porque ele também tinha esse interesse de conhecer outras pessoas para fazer a decisão correta. Na cabeça dele era o tipo, eu vou conhecer todo mundo, ela vai conhecer todo mundo, mas ela vai me escolher no final. Em certa parte, isso é muito bom, porque prova que ela poderia ter feito uma escolha que não teria duração na vida real, né? Mas, ao mesmo tempo, é arriscado, porque nesse meio tempo, se você gosta muito da pessoa, como ele diz ter gostado desde o início, você tá abrindo possibilidades pra pessoa conhecer outra pessoa que ela acha interessante. E foi o que aconteceu com a Xian. Cara, a Xian e o Yuk foi muito do nada. Foi tipo, do nada, foi numa brincadeira, foi pra ela não ter que escolher entre as duas opções que estavam ali pra ela no momento, que era o Chong-soo e o Theo. Pra ela não ter que escolher essas duas opções, ela falou, vou escolher um aleatório, e escolheu o Yuk. E começou no que era diversão e se transformou em sentimento. Bizarro, bizarro. Mas a gente volta pra esse casal daqui a pouco. Deixa eu falar um pouquinho do paraíso da Xian e do Chong-soo. Eu gostei muito do paraíso dos dois. E eu sinto que o Chong-soo, ele tem as coisas erradas dele, ele é um idiota na maior parte do tempo, mas ele tem uns detalhes que sempre me chamou a atenção, que ele de fato parece ser o tal do homem conservador que ele diz ser, mas ele tem umas percepções que eu acho interessante, como por exemplo, ele ficar preocupado quando a Xian diz que bebeu meia garrafa de uísque. A preocupação dele é, tá, mas você não sabe beber, e aí você bebeu com esse cara? Você tem certeza que ficou tudo bem? Ele soa preocupado e não me soa uma coisa do tipo assim, querendo mandar no que ela faz e etc. Me soou realmente como preocupação, do tipo, não é legal, né? Um cara te embebedar na primeira vez que vocês vão pro paraíso? Isso me soa um pouco esquisito. E ele tem os erros dele, etc. Mas ao mesmo tempo,
ali naquele momento, ele abriu o jogo com a Xian. E se eu fosse ele, eu ia ficar muito chateado com a Xian. Tipo, muito. Porque a Xian deu a entender que ela tinha definido que ele era o cara pra ela. Eu não sei se você ficou com essa sensação, mas na conversa dos dois, como quando ele pergunta por que você colocou a cabeça no ombro do Yu. Tipo, eu não gostei muito disso. Ela poderia ter dito, olha, e foi basicamente o que ela disse, né? Naquele momento, não achei que isso fosse um problema, tava indo pro paraíso com ele, não ia colocar a minha cabeça no seu ombro, né, meu anjo? Que senão não faria sentido nenhum essa merda. Mas ela fala de um jeito como se ela estivesse pedindo desculpas por ter feito isso, por ter feito a escolha errada, que na verdade ela deveria ter repensado e não ter feito aquilo. E aí depois no final, quando ela volta pra ilha com ele, ela fica mais preocupada com como o Yuko vai reagir do que realmente olha, eu estou muito contente de ter ido pro paraíso com a pessoa que eu achei que era realmente a pessoa, tipo, interessante. Perceba que eu não tô dizendo que ela tá errada em escolher o Yuko, porque eu acho que a química dos dois, eu já tinha meio que apostado que os dois iriam sair juntos da ilha. Mas eu acho que a química dos dois faria mais sentido, e eu também não acho que ela estava procurando um relacionamento conservador, que era o que o Jong-soo poderia entregar pra ela. Eu não acho. Eu acho que ela estava querendo um relacionamento que fizesse o coração dela acelerar com uma pessoa que ela não soubesse qual seria o próximo passo. E o Yuko entrega isso. Ela não sabe exatamente o que esperar dele, né? Ela sabe que ele mexe com os sentimentos dela e ele é algo que é um desconhecido. E torna tudo muito mais interessante. Mas o que eu acho esquisito, e pode ser uma questão da edição, foi a sensação que eu fiquei dela estar muito feliz naquele paraíso, do tipo, finalmente eu tomei uma decisão e a minha decisão vai ser o Jong-soo. Eu não sei se pra você passou essa mesma mensagem, pra mim passou. Quando ela chega na ilha, aí tudo muda. Aí eu falo, não, é o Yuko mesmo, porque a única preocupação dela era como ele vai reagir. Ele vai perguntar como foi meu paraíso? Será que ele tá chateado? Será que ele sentiu ciúme? Será que ele sentiu minha falta? E aí, naquele momento, eu falei, não, realmente é o Yu. E aí, depois a gente descobriu que os dois tiveram uma conversa que ela já tinha declarado que ele seria a escolha dela no final. Então, também não surpreendeu, mas eu acho que essa coisa, esse paraíso dela com o Jong-soo, se eu fosse ele, eu teria ficado um pouco chateado com ela, do tipo, porra, pra quê, sabe? E aí, por fim, nós tivemos o último paraíso da Yuji, né? Tadinha. Teve que escolher ali alguém meio que no susto e ainda teve um paraíso muito esquisito. Gente, o que eu ri com os apresentadores chamando ele de guia. Juro por Deus. Tudo bem, ele já tinha meio que feito a decisão dele, então ele foi realmente pra curtir. Ele nem queria ter ido pro paraíso, ele nem achou que ele ia. Ele tava dormindo quando ele foi chamado, né? Mas eu sinto muito pela Yujin, porque eu acho que ela ficou muito perdida dentro desse jogo. Tipo, ela não teve oportunidade pra aprofundar o interesse dela com nenhum dos participantes. Eu acho que ela ficou meio tipo, será que eu vou nesse? Será que eu vou naquele? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? São 10 dias só, é muito pouco. E eu acho que ela merecia mais. Inclusive, se eu pudesse voltar no jogo, tipo, se eu tivesse um controle mágico e eu pudesse rebobinar essa fita e fazer a minha escolha de primeiros encontros, eu acho que eu pediria pro Jong-soo encontrar com ela ou o Theo encontrar com ela, porque eu acho que talvez ali poderia sair alguma coisa antes deles terem a chance de conhecer a Xian, antes deles pensarem na Xian. Eu acho que talvez teria saído alguma coisa interessante dali, mas infelizmente os dois viram ela como uma amizade e o outro roncou no encontro com ela. E aí nós tivemos Minsor, né? Eu acho, novamente, Solteiros Ilhados sendo entretenimento e aprendizado. Eu acho que a Minsor, ela foi ótima nesse programa pra mostrar como a gente é idiota e otário quando a gente tá apaixonado e como a gente vê pelo em ovo quando a gente tá apaixonado. Por quê? O menino Yuk, o cabeludinho, ele vê ela como uma irmã. Ele gosta dela. Não é que ele não gosta, ele gosta dela. Mas como uma amiga, alguém que ele acha legal, alguém que ele acha divertido, alguém com quem ele se sente confortável em conversar, mas ele não tem interesse romântico por ela. Ele nunca teve, na verdade. Talvez no início, quando, né, surgiu ali, mas depois que a Xian entrou na parada, isso acabou. E ela, qualquer ação que ele faça, ela enxerga como ele está dando em cima de mim, ele ainda gosta de mim.
Porque é essa a verdade que ela quer que seja. Ela quer assumir isso como verdade absoluta. E não interessa o que aconteça, não interessa quantos sinais ele dê, que ele não tá interessado nela. Essa vai ser sempre a visão que ela vai acabar tendo, né? E aí a gente tem um momento que ela tá lavando a louça com ele, e ali ela fica meio chateada, porque ele não reage da forma como ela esperaria, mas ele está sendo completamente franco com ela ali, ele não tem interesse por ela. E depois ele tem um momento que os dois estão conversando ali no quarto, ele coloca o colar nela, e ela age como se ele tivesse se oferecido, como se ele tivesse presenteado ela com o colar, quando na verdade não, foi um amigo que ela pediu pra colocar o colar, pra escolher o colar, e ele escolheu. E é bizarro como a visão dela é tão diferente da visão do todo. Quando a gente vai indo mais pro fim do jogo, tivemos o Dong-ho fazendo praticamente uma declaração ali pra Arin. Eu achei ele muito fofo. Eu acho ele muito charmosinho, as sardinhas dele, eu acho ele muito fofo. Foi um casal que eu gostei muito. Eu acho que se eu tivesse que apostar assim a longo prazo, eu apostaria nos dois. Mas é como eu disse, né? Ali são 10 dias se conhecendo. Às vezes o casal sai dali e funciona, às vezes não. Um casal que todo mundo diz que ainda tá junto, mesmo depois de ter encerrado as gravações, etc., é o Hyuk e a Xian, que parece que eles realmente estão juntos até hoje. Mas é meio difícil saber quem realmente tá junto depois que o programa acaba, porque eles ficam meio que no sigilo mesmo, não é algo que eles investem muito pesado pra descobrir, não. E eu acho que eles fazem isso, até deve ter até isso no contrato, de não ficar falando muito do relacionamento fora do programa, porque é um reality show, como eu já disse, de 10 dias novelesco. Então, muitos casais provavelmente não terminam juntos, e isso deixaria o público meio desanimado se toda a temporada acabasse e, na verdade, ninguém ficasse junto no final. Eu acho que o pensamento é, se isso acontece, o público vai dar uma desanimada, então vamos manter no sigilo o relacionamento de vocês na vida real. Mas boatos dizem que os dois estão juntos até o fim, até hoje, até o fim. Dramática até hoje. Aí nós tivemos a Hyejin com o novato, eu não sei o que pensar, a gente não viu muito desses dois. Ela parece realmente interessada nele, ele parece realmente interessado nela. Ele ficou muito empolgado quando ele descobriu que ela gostava dele, que ela tinha interesse nele, mas a gente não viu muito, né? A edição pecou em nos mostrar o crescimento e quem sabe até a fundação um pouquinho ali, né? O firmamento desse relacionamento. Eu sinto que foi tudo meio que superficial ali, porque a edição realmente não mergulhou de cabeça pra mostrar um pouco mais desses dois. Mas eu acho eles bonitinhos, eles formam um casal bonitinho. Eu acho que a minha queridíssima favorita desse jogo... Gente, esses dois eles só saíram juntos pra não sair sozinho mesmo. Porque não tem como. O jeito que ela fala, vamos sair, né? Eu escolho ele, até ele percebeu que, tipo... Moana, você não ficou muito feliz de me escolher, não. Esse casal eu não aposto em absolutamente nada desses dois aqui na vida real, sejamos honestos. Enfim, eu achei que foi uma temporada muito divertida. Eu gostei dessa temporada, eu gostei do elenco, diferente de muitas pessoas que não gostaram, que acharam que foi uma temporada chata, enfim. Eu me diverti, eu tive momentos que eu dei muita risada. Eu acho que os apresentadores dessa temporada, como eles mesmos disseram, eles aproveitaram mais o programa, eles se divertiram, eles se surpreenderam. Eu acho que eles viraram quase que um espectador tanto quanto a gente, então foi bem divertido. Uma coisa que eu fiquei me perguntando é se quando o Hyuk passou pela Min-Sor e deu uma paradinha, se o Dex ia comentar alguma coisa, porque se eu não me engano, na edição do Dex ele fez a mesma coisa. E eu fiquei putíssima, eu fiquei com ele. Enfim, a formação de casal não me empolgou muito, porque era uma formação de casal já esperada. Eu gostaria muito que Solteiros Ilhados tivesse mais dias de reality, que fosse, sei lá, uns 20 dias pelo menos de reality, e que fosse uma edição menos novelesca, um pouco mais ampla, que desse mais espaço pra gente ver as interações entre todos os participantes e não só focando demais em uma protagonista, né, da temporada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. E por fim, sempre que eu falo que eu gosto muito do Theo, sempre tem gente que fala, ai, na vida real ele não é assim, que não sei o quê. Gente, eu preciso que vocês entendam um negócio. Quando eu falo que eu gosto, quando eu assisto um filme e eu gosto muito do personagem e eu vou amar aquele personagem pro resto da minha vida, eu não quero saber o que o ator faz na vida real. Porque muitas vezes o ator é um merda, né? Que é homem. E ali a gente tá falando de homem coreano, então eu não tô esperando muita coisa também, não. Eu gosto do Theo participante do reality.
daquela skin que ele criou ali pra dentro do programa. Se fora do programa ele é de outro jeito, I don't care. Tudo bom? Eu vivo na fanfic. Na fanfic. Aqui. Até porque eu não vou pegar minha mala, vou pra Coreia tentar casar com ele. Fora de cogitação. Se eu ver na rua é capaz de eu nem saber quem é. Porque eu sou dessas pessoas que eu não reconheço gente. Então, assim, quando eu falar amo o Theo, é o Theo do programa, tá? Seria o mesmo que eu falar amo Edward Cullen. Mas tudo bem que na vida real eu também amo Robert Pattinson. Não foi uma boa comparação. Porque o Robert Pattinson, eu casaria com ele se ele me pedisse em casamento. Mas enfim, você entendeu meu ponto? Que bom que você entendeu meu ponto, tá bom? O mesmo vai pra personagem fictício literário. Se eu falar que eu gosto de um personagem que no livro ele é insalubre, não significa que na vida real eu quero uma pessoa insalubre. É que eu gosto daquele personagem daquele livro, tá bom? Então tá bom. Agora a gente espera pra ver se vai ter continuação, se a gente vai ter mais uma temporada de Solteiros Ilhados. E se tiver, eu estarei aqui, meus amores. Eu estarei aqui pra assistir junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada tanto quanto eu. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!